Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional esta manhã. Eu vou contar uma história bem conhecida, né? É a história de José do Egito, que está no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50. José foi vendido pelos próprios irmãos, né? Foi deixado à própria sorte, né? Foi vendido como escravo. José, ele era o filho que o seu pai, Jacó, tinha mais apreço, né? E ele era um rapaz sonhador, né? E os irmãos dele sentiam muita inveja dele por isso, né? O pai dele, Jacó, até chegou a fazer uma túnica de várias cores para ele. E isso causava inveja, né, entre os irmãos dele. E um belo dia, os irmãos de José intentaram matá-lo, né? E através de um irmão dele, o Rubem, o Rubem falou para venderem ele, né? E aí José foi vendido. Não, Rubem falou para lançarem ele numa cova, né? Num poço. E aí, na ausência de Rubem, eles pegaram e venderam José, né? Como escravo. E aí, José foi parar na casa de Potifar, né? E aí, a esposa de Potifar pegou José, ficou interessada em José, né? E acabou assediando José. Só que José, né, não aceitou, né, esse assédio, né, e fugiu dela. E ela, com muita raiva, porque ela queria José, ela o denunciou pro seu marido, Potifar, né, e Potifar acabou lançando José na prisão. E lá na prisão, José interpretou 2 sonhos, né, de alguns serviçais de Faraó. Um morreu, como José havia interpretado, e o outro voltou para a casa de Faraó, né? E aí, esse serviçal acabou voltando para a casa de Faraó. E lá, com Faraó teve 2 sonhos e procurou quem interpretasse, não achou, não encontrou. E aí, esse copeiro lembrou de José na prisão depois de muito tempo, né? Passado muito tempo. Ele lembrou de José, né? Lá na prisão. E aí, o faraó mandou chamá-lo, soltá-lo, né? E aí, aí José interpretou os sonhos de Faraó, e Faraó colocou José como governador do Egito. Nós podemos tirar algumas lições dessa história, né, de José.
Uma é porque de um cenário de derrota, né? De algo ruim, Deus transformou em bênção, né? Deus, a partir de um cenário de inveja, né? De luta, de escravidão, de prisão, o Senhor transformou a vida de José, né? Em um cenário de glória, né? O fez virar governador do Egito. E José, mesmo diante dessa situação toda, José ainda acabou perdoando seus irmãos, né? Pois ele era um homem de Deus, um homem honroso, valoroso, né? E ele perdoou os seus irmãos. E na Bíblia, né, a palavra do Senhor fala para nós perdoarmos 70 vezes 7, né? 70 vezes 7 vezes. E não é impossível, né? Se nós nos esforçarmos, pois na vida nós temos várias decepções, né? Nós temos muitas lutas com pessoas, da nossa própria família também, né? Dos nossos amigos, né? Nós podemos tirar outra lição dessa história de José. Quando temos sonhos, né? Nós temos que muitas vezes nos calar e não contar para ninguém, né? E não contar nem para um familiar, pois assim como José despertou inveja nos irmãos, nós também podemos despertar inveja entre a nossa família, entre os nossos amigos. E a Bíblia nos ensina a nos calar várias vezes, né? Diante de várias situações. E para Deus nada é impossível, né? Outra lição que nós temos é que mesmo num cenário de dor, né? Mesmo num cenário cheio de problemas, onde você não enxerga a mão do Senhor, Deus nos ensina a sonhar, a sonharmos, né? Deus nos dá esperanças, né? E fala para que nós possamos sonhar, né? Pois nada é impossível para Deus, né? Ele realiza até os desejos do nosso coração. Tudo aquilo que nós nem pensamos ou imaginamos, o Senhor vem e realiza, né? É claro que o Senhor quer que nós sonhemos sonhos de acordo com a vontade dEle, mas Ele realiza os desejos do nosso coração. Ele realiza os nossos sonhos se estiverem alinhados com a vontade dEle, né? Se tiver em coerência, né, com a vontade, com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, né? Então eu venho aqui esta manhã dizer para vocês: voltem a sonhar, pois nós servimos um Deus que realiza sonhos, um Deus que de um cenário caótico Ele transforma esse cenário em verdade, mesmo diante de lutas, de provas, né?
permaneça fiel ao Senhor, pois uma hora alguém vai se lembrar de você, né? Deus vai despertar nessa pessoa, né? E essa pessoa vai te promover, acabar te promovendo, né? O Senhor não se esquece de nós. As pessoas podem até esquecer, mas o Senhor se lembra de nós todos os dias, né? E a sua palavra, a sua verdade, essa verdade, nos ensina que Ele é um Deus de amor e que Ele jamais se esquece dos seus. O Senhor, Ele vê o nosso coração, Ele enxerga o nosso coração. Então, Ele consegue prever o futuro, né? E conforme o nosso coração vai sendo moldado, conforme nós vamos deixando o Senhor moldar o nosso coração, Ele vai realizando os nossos sonhos. Talvez você tenha um sonho que você acha impossível de ser realizado, mas eu venho nesta manhã dizer que assim como José sonhou quando era moço e Deus realizou o sonho de José, assim como ele, né, teve o seu sonho realizado, o Senhor também realizará o seu sonho de acordo com a vontade dele, né? Que mesmo que você esteja esquecido, mesmo que você ache que o Senhor não está te vendo, eu venho aqui te dizer que o Senhor nunca se esquece de nós. Ele sempre lembrará de nós. Por mais tempo que passe, por mais que as pessoas esqueçam, o Senhor está atento, pois Ele não esquece um filho seu. Amém? Esta é a palavra de hoje. Espero que vocês tenham entendido e que vocês possam guardar na tábua do coração de vocês essa história linda de superação de José. Porque assim como José, nós também vamos superar, né? Volte a sonhar. O Senhor é um Deus de esperança, de fé. E Ele está aqui para realizar o seu sonho. Mas viva em obediência a Deus, né? Quando Ele te faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. A boa obra que Ele começa, Ele termina. E volte a sonhar. Se um dia Deus te prometeu restituição, restauração, seja em qualquer área da sua vida, acredite, pois Ele fará o melhor para você. Amém? Tenha um bom dia e fique com essa palavra esta manhã. A paz do Senhor a todos.